Aleluia. Irmãos, eu fico, antes da gente ministrar a palavra, algumas pessoas perguntaram nas redes sociais e pessoalmente também, o porquê da conferência relevante. Às vezes a pessoa fala relevante, acho que a gente está no sentido de querer dizer que eu sou relevante mais que o Senhor. E na verdade essa conferência surgiu com base nos textos onde Jesus diz que nós somos sal e luz. Se você coloca o sal na comida, você coloca para quê? Para trazer tempero, sim ou não? Se o sal não for para trazer tempero, ele não serve de nada. O que Jesus falou, ele disse, olha, se o sal, ele não trouxer o seu sabor, ele serve para ser pisado pelos homens. Está lá no Antigo Testamento. Jesus usou um texto do Antigo Testamento para dizer que o sal, se ele não salgar, ele não é relevante. Ele foi criado para aquilo, com aquele propósito. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então imagine você que nós temos aqui uma lâmpada e a gente esconde essa lâmpada, aqui está tudo escuro, a gente coloca essa lâmpada atrás desse telão aqui. Vai adiantar alguma coisa essa lâmpada? Não. Ou seja, a lâmpada, por mais que ela tenha luz, esse telão, por mais que ele tenha luz, se ele ficar apagado, vale alguma coisa aqui? Não vale de nada. Ele vai ser apenas um objeto que vai estar aqui, é irrelevante. Então, esse é o propósito, dizer que nós, como servos de Cristo, somos relevantes no Senhor, em todo lugar em que nós estivermos. Se você está na sua faculdade e não prega o Evangelho, se você está lá no seu trabalho, você não fala de Jesus para ninguém, se você vive uma vida, que você não transmite Cristo às pessoas, nós não estamos sendo relevantes. A gente está sendo obeso espiritual, a gente está comendo muito e transmitindo pouco. A gente fala aqui na igreja que nós não somos uma represa. O que é uma represa? Uma represa, tudo que chega nela para, nós somos um rio. Nós desaguamos na vida de outras pessoas. E Deus nos chamou para ser assim. Então essa é a proposta, nós sermos relevantes. Você ser relevante, aonde você estiver. Porque quando nós não somos relevantes, acaba pesando para outras pessoas, Quando você não faz o seu trabalho, o trabalho que você foi chamado para fazer, aí, por exemplo, dentro do contexto da igreja, é o pastor que expulsa demônio, é o pastor que tem que pregar, é o pastor que tem que fazer isso. Na verdade, o pastor ele tem uma incumbência, sim, mas toda a igreja foi chamada a pregar o Evangelho. Jesus não disse para um grupo específico, dizendo, só aqui Pedro, João e Tiago, e de pregar o Evangelho. Ele disse para os seus discípulos. Os discípulos dele continuam sendo feitos, porque a oração de João 17 não é só para aquele tempo. A oração de João 17 é para nós também. Então, nós temos que fazer discípulos. Se nós não estamos fazendo isso, logo nós não somos relevantes. Então, querido, se prepare, aqueça o seu coração. Ontem nós começamos aqui a conferência, foi uma bênção, pastor Bruno? Uma bênção, Esteve conosco aqui o Isaac. Foi muito bom, a Veranice pregando uma palavra, falou sobre 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E foi uma palavra poderosa de Deus, certos de que a palavra nunca volta vazia, antes ela faz aquilo pelo qual ela foi enviada para poder fazer. Eu vibro muito no culto, irmão. Por que eu vibro no culto? Quem aqui torce para algum time? Você já viu alguém torcer calado? Sentado, sem vibrar? Já viu alguém assim? Quem é que torce calado? Todo mundo grita, não é? Quando o time faz gol, não grita, não pula. Por que para Deus a gente não pode fazer isso? Por que para homens a gente exalta homens de uma certa forma? E Deus que morreu, que ressuscitou, está vivo! E deu a vida por nós, a gente faz o pouco, o mínimo. Então por isso que eu celebro, por isso que eu adoro a Deus, porque Deus deu a vida por mim e por você, e eu dou a minha vida por Ele se for preciso. Então, querida, é essa intensidade que nós temos que ter pelo Senhor. A gente tem que ser intenso pelo Senhor, porque eu amo ao meu Senhor, de todo o meu coração. Então seja intenso pelo Senhor. Assim como a gente é intenso para ver uma série. Quem aqui já chorou vendo uma série? Eu já chorei. Quem aqui chorou vendo filme? Eu já chorei. E muitas vezes a gente não chora na presença de Deus. Então,
eu quero que você entenda essa palavra e viva de uma forma tão intensa para Deus, para que vocês tenham uma vida relevante, seja relevante. Amém? Quero agradecer, tem muita gente aqui, tem amigos, tem pessoas que disseram que ia vir. Pessoal da Metodista está aí? Está aí a galera? Olha aí, ó. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir Jesus. Eu acertei, né? Metodista, né? É isso mesmo. Eu postei lá na rede social daquela vez, errei o nome. Mas é assim mesmo. Tem gente de outras igrejas também, sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Que honra poder ter cada um de vocês aqui. Bem, os meninos já falaram, agradeceram aí, e nós louvamos a Deus pela vida de todo mundo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22 ao 31. Livro dos Gênesis, capítulo de número 32, verso 22 ao verso de número 31. Deus colocou no nosso coração esse tema desse ano, renovo, diante de tantas coisas que nós passamos, começando aí em 2020, logo no início de 2020, veio a pandemia, perdemos muita gente querida, né? Tivemos várias notícias ruins do que aconteceu, e muitas pessoas desfaleceram na fé, muita gente desanimou, muita gente parou, e a gente precisa de um renovo de Deus, a gente precisa de um renovo. E Gênesis, eu quero ler com vocês esse texto, Gênesis 32, do verso 22 ao 31. Você que está com sua Bíblia, está com seu celular, você vai abrir aí, para a gente poder ler juntos, 22 ao 31. Todo mundo encontrou? Diz assim, olha: e ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele os tomou, e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se desjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: teu nome não será mais Jacó, disse o anjo a ele, mas o teu nome será Israel, porque como príncipe tu tens lutado com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a junta da sua coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Pai, nós oramos nessa noite. A palavra não é minha, a palavra é tua. E a palavra nunca volta vazia. A palavra faz aquilo que o Senhor enviou para fazer. A palavra faz a divisão da alma, ó Deus, e do espírito. A palavra do Senhor, ela penetra onde qualquer outra palavra não vai. Ó Deus, a palavra do Senhor transforma o homem, transforma a nossa vida. E eu peço que nossa mente seja levada cativa ao teu trono. E que nós não venhamos apenas ser conhecedores da palavra, mas praticantes. Aquilo que o Senhor vai aplicar ao nosso coração agora, nessa noite, que a palavra não é minha, é tua. Ó Deus, nós não seremos achados mais como inocentes. Porque uma vez que a luz brilha diante de nós, nós enxergamos a verdade. Pai, as escamas caem dos nossos olhos, como aconteceu com Saulo em Atos 9. Então, Deus, nós oramos para que a nossa mente seja esclarecida e que o Senhor, Deus, venha falar e ministrar o nosso espírito nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu estava sentado ali e Deus falou comigo assim: pede uma identidade. Quem tem identidade aí? Pega a sua identidade. Quem tem identidade?
Eu não tinha identidade, falei, Valéria, você tem identidade? Valéria me deu a identidade dela. Valéria tem quantos anos? Valéria tem, brincadeira. E eu falei, Senhor, identidade. E o Espírito Santo falou, olha para a identidade. Eu fiquei olhando. Ele falou, olha para os dizeres. Eu fiquei olhando. E olha o que Deus falou comigo. Você está com sua identidade aí? Quando Deus aparece através de um anjo, ele se revela a Jacó. A primeira coisa que ele pergunta, ele faz uma pergunta. Perguntas na Bíblia, elas são importantes. Porque a gente aprende mais com perguntas do que com respostas. A gente aprende mais perguntando do que respondendo. E o anjo pergunta a Jacó, qual é a pergunta que ele faz? Qual é o teu nome? Por quê? Porque nome fala da nossa identidade. Você quer ver algo interessante? Quando os amigos de Daniel foram levados para a Babilônia, a primeira coisa que o rei fez foi mudar os nomes. Porque mudando o nome, você desconfigura a essência. E os nomes daqueles homens que, para a gente sabe, na cultura judaica cristã, a gente sabe que um judeu, quando dá um nome ao seu filho, ele dá um nome porque aquele nome carrega um propósito. Por exemplo, quando a arca foi roubada de Israel, e a notícia ela foi trazida diante do povo, diante do sacerdote Eli, o que aconteceu? A mulher que estava grávida teve um filho. E aquele filho se chamou Icabode. Lá se foi a glória de Deus. A criança recebeu um nome em que ela carregaria para o resto da vida dela, que todas as pessoas, quando citasse o nome daquela criança, iam se lembrar daquele evento. Eles iam se lembrar que um dia Israel saiu para a batalha, confiados em sua força, e voltaram destruídos. Por quê? Porque eles não estavam apoiados no Senhor. E aí aquela criança recebe o nome, dizendo Icabode, lá se foi a glória de Deus. Então o nome é muito importante. Por isso que o diabo ele vem e tenta mudar. E aí quando eu olhava aqui, olha o que é a identidade. A identidade ela tem um número de registro. Nós estamos registrados diante de Deus. Deus conhece todos nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra e não há ninguém que escape dele. Ele conhece todos nós, até os fios de cabelo que caem da nossa cabeça. Caiu alguns da minha aqui, já não tinha muito, mas caiu alguns, já está contado. Já está contado. Você tem um número, você tem um registro diante de Deus. Agora, o que tem também na identidade? Olha o que o Espírito Santo foi ministrando. Ele disse, filho, olha, a data de expedição, a data que a identidade foi feita, tem uma data diante de Deus, o dia que você nasceu. Mas o dia que você nasceu, não foi o dia que você nasceu no hospital. Você já estava em Deus. Amém ou não? Você já estava no Senhor. E aí a identidade tem um nome, nós carregamos também um nome. A identidade tem uma filiação e nós temos uma filiação. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus. Que diz que ainda que a mãe possa se esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos uma filiação. Eu nasci sem pai. E eu só fui curado da minha paternidade quando eu entendi que Deus é o meu pai. Então nós temos uma filiação. Meu pai não disse as palavras para mim, meu pai não disse isso, eu não tive meu pai, mas nós temos um pai, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso pai. Agora o Senhor disse, olhe mais, aqui na identidade tem a naturalidade. O que é isso? Da onde essa pessoa é? É natural de onde? Governador Valadares. Nós somos natural de onde? Nós somos filhos de um reino que nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no Senhor Jesus. Nós temos um lugar. Quando Deus, Ele cria o homem, querido, Ele cria um boneco no chão, está lá, exposto, um ser imóvel, mas quando Deus sopra no homem, Deus coloca dentro do homem o reino, a eternidade. A Bíblia diz que a eternidade está dentro de nós.
Ou seja, nós somos natural do reino de Deus, do reino do Senhor. E Deus foi ministrando essas coisas no meu coração, porque Deus me trouxe esse texto à mente, falando sobre Jacó, cara. Jacó. Eu quero falar sobre experiência, a experiência que muda a nossa vida, ou se você quiser colocar aí, encontro com Deus. Mas eu quero intitular essa mensagem como a experiência de Jacó, porque cada um de nós carregamos uma experiência. Eu não posso transmitir ao Renan, ao Calhau, à Luana, a minha experiência de vida. Cada um de nós carregamos uma experiência. Eu não posso fazer da minha experiência de vida uma doutrina. Eu não posso dizer, pastor Bruno, que o que eu vivi, outros também vão viver da mesma forma. Mas eu sei que todos nós temos uma experiência, não uma só, mas várias experiências que a gente tem com Deus. Alguém aqui tem uma experiência com Deus, uma experiência que marcou sua vida. Jacó teve uma experiência com Deus. E aí eu quero falar sobre transição, cara. Transição. Eu tô com uma percepção na minha alma, no meu coração, irmãos, de que até o próximo ano Deus vai nos transicionar de uma forma tão poderosa. Eu fico olhando para pessoas e vejo como é que algumas pessoas podem servir a Deus e com uma mentalidade tão negativista. Irmão, nós servimos o Criador dos céus e da terra, o Deus que comanda todas as coisas, que é acima dele. Deus nunca fica olhando para cima. Um dia eu estava orando e Deus falou assim: filho, eu nunca olho para cima, porque acima dele não existe outro. Ele só olha para baixo, porque abaixo dele estão todos aqueles que ele comanda, que ele governa, que ele estabelece o governo, o Senhor dos exércitos. Transição. E aí o dicionário, por exemplo, dicionário da Bíblia Almeida, diz que transição é conhecimento prático adquirido por participação em fatos ou por observação deles. Deixo aqui para você um texto para você ler, Romanos capítulo 5, verso 4. Também o dicionário Aurélio, ele traz pelo menos 5 conotações sobre essa palavra. Ele diz primeiro que é o ato de experimentar, segundo o ato do ensaio, terceiro, tentativa, quarto, conhecimento adquirido por práticas, estudos, observação, e quinto, homem de experiência, homem conhecedor das coisas da vida. A Bíblia ela vai relatar o tempo todo pessoas que viveram experiências com Deus. Por exemplo, Atos capítulo 9, Saulo viveu uma experiência que nem os soldados que estavam o acompanhando viveram. Porque Saulo estava ouvindo uma voz, ele viu a luz, os soldados viram também a luz, mas a luz de forma mais significativa foi de encontro a Saulo, mas eles não ouviam, e Saulo estava ouvindo uma voz, eles não ouviam o que estava acontecendo. Uma experiência marcante. Moisés teve uma experiência, irmão, aí eu fico pensando o seguinte, pastor Bruno, Lu, eu fico pensando o seguinte, a gente lê a Bíblia, mas a gente, por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto, vamos lá, suponhamos que está acontecendo um culto aqui, chega um cara chamado Moisés, ele pega a palavra, vai contar um testemunho e fala que estava andando no deserto com poucas ovelhas e de repente, do nada, uma sarça começa a queimar. Ele chega, se aproxima, porque sarça queimar é normal. Mas tem lá uma expressão que diz assim, e ela não se consumia. Isso chamou a atenção. Ele se aproximou e Deus começou a falar. Imagina Moisés aqui na igreja, ou na sua igreja, contando uma experiência. Você acreditaria? Esse cara está ficando doido. Deus falar do meio de uma árvore, que isso, cara? Você imagina um homem chegar num culto e contar que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, não aconteceu nada com ele, não tinha nenhuma deformidade, nada, foi guardado por... Você conseguiria acreditar nisso? Você conseguiria acreditar que 3 homens foram lançados dentro de uma fornalha, coloca a mão no fogo lá por segundos, vai queimar ou não? 3 homens estavam dentro da fornalha, o fogo foi aquecido, estava tão aquecido que os camaradas que jogaram eles foram consumidos na hora. Na hora que abriu a fornalha, lançaram, foram consumidos, diz a palavra. E eles caminhavam normalmente como se nada estivesse acontecendo, e tinha um outro homem lá dentro, que é o Filho de Deus, ou o próprio Deus, que estava lá junto com eles, caminhando de um lado para o outro. Por que a gente acredita nisso? Porque está na palavra de Deus. Tem um livro que o John MacArthur escreveu, que é Por que Acreditar na Bíblia. Uma das evidências que ele coloca é: a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Eu posso ler a Bíblia
Eu posso até duvidar de alguma coisa que na Bíblia está, mas o Senhor não mente. Então, experiências que homens foram vivendo com Deus, tantos homens como nós vivemos experiência com Deus, e as experiências, elas nos modulam, elas nos formam, porque eu acredito que se eu não tivesse vivido uma experiência com Deus, eu vivi uma experiência com Deus, que é estar sentado numa escada, quem sabe meu testemunho, sabe o que aconteceu ali, e eu falei, meu Deus, como é que eu não morri? O cara morreu, o cara estava colado em mim. Como é que eu bati de frente com o carro, fiquei desacordado por segundos, tem um corte aqui na minha testa, e eu não morri. E eu vi a mão de Deus sobre mim, sobre como nós que estamos aqui vivemos experiências com Deus. E Jacó era um homem que carregava o nome. O nome Jacó no hebraico significa suplantador. Ou seja, aquele que segura o calcanhar, e grego significa aquele que lutou com Deus. Imagina você caminhar, irmãos, e alguém olhando para você e dizendo, cara, esse cara é suplantador, é enganador. E aí você vê que na família de Jacó era mais ou menos isso, porque quando o pai dele estava velho para morrer, a mulher ficava ouvindo a conversa. Já viu gente que fica ouvindo conversa por trás da porta? A mulher está aqui, ó. Aí ela correu, porque o pai de Jacó conversava com Esaú, falava assim, meu filho, vai lá, prepara um guisado, eu vou morrer, eu queria comer da sua comida. Você é muito bom na cozinha. Tem alguém que é bom na cozinha? Aleluia, já prepara um churrasco amanhã para... Meu filho, você é bom na cozinha, prepara lá uma comida e tal. E ele, aí a mulher já ouviu aqui, ó. A mulher já ouviu. Tem gente que fica assim, pastor, tá da porta. Ouviu, correu. Jacó é o seguinte: seu pai vai morrer, já sei de tudo. Deus me passou um fax aqui, ó. E tem gente que me passou um fax aqui, agora não é fax, foi um WhatsApp assim. Um WhatsApp, e eu estou sabendo que é o seguinte, ele quer comer, e aí faz o seguinte, vai lá, pega o animal, eu vou preparar, porque eu sei a forma que ele gosta, eu sei do jeito que ele gosta. E ela fez, olha aí a mentira, a suplantação. O cara já começou a viver num ambiente, aí beleza, aí depois deu um problemão que a gente sabe, ele vai embora, ele sai da sua casa fora, irmão, você imagina sair da sua casa foragido, de mal com a sua família, problemas lá sem resolver, e aí ele vai e fica na casa de um parente da sua mãe. Olha como é que a família era. Aí disse assim, Jacó, você pode trabalhar aqui em casa, trabalha aí cuidando das ovelhas e tal, começou a cuidar, aí daqui a pouco, ele gostou de uma mulher, né? Primeiro o cara chegou, falou com ele, aqui você vai ganhar tanto, depois mudou a conversa. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, gostou de uma mulher. Qual que era o nome dela? Hã? Como, gente? Raquel. E gostou de Raquel. Quem veio no lugar? Lia. Por quê? Aí, pastor Bruno, eu estava olhando como é que era o casamento naquele tempo. O pai dava a filha e o camarada não via a mulher. Ele geralmente era à noite. Eles entravam na tenda, e ali, eles, céu na terra. Quando acordou no outro dia, ele olhou para a mulher e falou, peraí, não é essa mulher. O cara me enganou, trocou gato por lebre. E aí foi procurar de novo lá o Labão, e o Labão disse assim, ó, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar, mas você tem que trabalhar mais 7 anos para mim. 14 anos o cara trabalhou. 14 anos. Por quê? Porque ele enganou lá atrás. Amém? Ele enganou. E ele teve que trabalhar mais ainda para poder conseguir a mulher que ele desejava. Por quê? Porque ele carregava o nome de suplantador. Sabe, existe coisa na nossa vida, Deus te dizer, elas não vão ser resolvidas com oração, elas não vão ser resolvidas com jejum, elas vão ser resolvidas quando a gente confessar o pecado. Suplantador, esse cara é suplantador. E aí eu quero que você... Jacó, ele estava ali fugindo, ele não queria resolver o seu passado, ele não queria resolver aquilo que ele tinha no coração. Ele estava lá fugindo do seu irmão e não queria resolver.
Uma vez eu encontrei com meu padrasto, e eu disse: cara, eu te perdoo por tudo aquilo que você fez comigo, com a minha família, com minha mãe. Eu não tenho mágoa de você, não tenho nada contra você, quero que você seja muito feliz, mas eu libero perdão sobre a sua vida. E Jacó, ele estava fugindo porque não queria resolver os seus problemas. E aí olha o que diz o verso 3, do capítulo 32. Jacó, ele envia mensageiros para o seu irmão para tentar negociar, apaziguar a situação. Capítulo 32, verso 9. Jacó, ele ora a Deus. Olha aqui, ó, vou ler com você. Capítulo 32, verso 9. E Jacó disse: ó Deus de meu pai, ó Deus de Abraão. Aquelas orações que a gente ouve na televisão. Ó Deus de Isaac e Jacó. E Deus de meu pai Isaac, o Senhor que disse a mim: toma a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei. O cara está orando. E Deus não resolveu o problema. O irmão estava vindo, o cara já estava vindo, sangue no olho, com o exército. Vou matar, vou arrebentar, vou acabar com tudo. 3 coisas que ele fez: envia mensageiros, ele ora a Deus. Terceiro, ele separa presentes. Olha aqui o verso, capítulo 32, verso 13 ao 15, diz assim, ó: e ele pernoitou ali naquela mesma noite, e tomou do que veio a sua mão por presente para Esaú seu irmão, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Tentou resolver com presente, também não deu certo. Eu posso dizer uma palavra profética aqui? Existem coisas na nossa vida que estão travadas, porque a gente não está sabendo resolver a situação. Está travado. Toda experiência, irmão, anote isso, toda experiência ela deixa marcas em quem vive. Sendo marcas boas, ruins, toda experiência, ela também gera mudanças na nossa vida, mudanças positivas, negativas, ela gera mudanças. E aí eu quero rapidamente com você, anote isso. Primeira coisa que Jacó, que teve uma transição na vida de Jacó, foi transição fora de si, transição de ambiente. Transição de ambiente. O verso 22 ao 24 diz assim, ó: e ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o val de Jaboque, ele tomou-os, enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem, até o romper do dia. Olha o verso 23, e ele tomou-os, enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. O cara ficou lá no val de Jaboque. Ele transicionou, ele saiu da terra onde estava. A trajetória de Jacó eu fui estudando, olha que interessante, a trajetória desse homem foi Manaim, que significa 2 campos, em hebraico, Val de Jaboque, que significa lugar de travessia, e Peniel, que significa no hebraico, face a face com Deus. Ele foi transicionando, sabe? Existem lugares na nossa vida que são lugares de travessia, a gente está passando para mudar. Agora, existem lugares na nossa vida que não é lugar de travessia. Existem lugares que Deus vai nos Existem lugares que Deus vai nos colocar para a gente ver a Ele ou falar com Ele face a face. É lugar da experiência. Existem coisas na nossa vida, pessoas, meu irmão, que aquela famosa frase que a gente ouviu: ah, não vai vir pelo amor, vai vir pela dor. E tem gente que Deus vai ter que fazer assim com ela. Deus vai ter que fazer assim, porque Deus vai ter que transicionar essa pessoa de ambiente. Jacó estava sendo transicionado. Jacó tentou apaziguar a situação de toda forma com seu irmão, mas ele não conseguiu. Ele estava sendo transicionado. Cara, eu fico vendo pessoas, eu fico vendo o jovem, eu fico tão triste quando eu ouço assim: o jovem foi lá na balada, o jovem foi lá, nunca encontrou com Jesus. Um cara que está na igreja, meu irmão, que vai para um show, ou que está sentado, bebendo, fazendo sexo à vontade. O cara faz sexo com a menina aqui, faz sexo com o outro no outro dia. Meu irmão, nunca teve um encontro com Deus. Nunca. Porque se você teme a Deus, se você serve a Deus, você foge dessas coisas, você mudou de ambiente, houve uma transição. Eu já não estou mais no império das trevas, eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu já não falo mais a mesma língua, eu falo a língua de Deus. Cara, eu era cheio de gíria, eu fui conversar com um juiz. Meu padrasto disse: você é doido?
cara, ô meu, ô velho, ô brother. Um pastor até me chamou minha atenção uma vez e disse assim, cara, você fala muita gíria, cuidado. Eu ia para frente da igreja, pastor João Paulo, lá no bairro Jardim do Trevo, ele dizia assim, você fala muita gíria. Eu falei, pastor, eu saí do mundo, cara. Por que eu não vou falar gíria? Vivi assim, no meio dos caras. Aí Jesus foi mudando a minha língua. Ele foi mudando minha linguagem. Ele foi mudando meu jeito de ser. Era toma lá da cá. Irmão, se eu estivesse passando na rua ali, um cara me olhasse todo, eu falava, você está olhando o quê, cara? Era 2 palitos assim, veio e tomou. Não estava nem sabendo se o cara estava armado, se ele estava. Era doido de jogar pedra. Jesus chegou e disse, não, meu filho, você tem que transicionar, você tem que sair. Aí eu fico vendo, pastor Bruno, como é que o cara vai mudar se ele só anda com um cara mundano, que só fala porcaria, que está lá pegando 1, pegando 2, pegando 3, meu amigo, isso não vai, tem que mudar de ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um fator chamado maturidade. Quando a gente tem maturidade, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, no final do ano o pessoal fazia churrasco. Eu ia para o churrasco. O pessoal bebia, dançava e tal, mulherada, aquele trem todo. Só que eu alcancei um nível de maturidade para estar lá. Tem gente que não tem maturidade para determinadas coisas, vai cair. Não estou dizendo que o crente tem que ficar isolado dentro de casa, santo Deus. Não, estou dizendo que você tem que ir, mas você tem que entender, peraí, eu ainda não estou pronto para isso, cara. Uma vez, pastor Bruno, eu fui sair com um amigo, fui na casa de uma mulher, estou conversando com a mulher ali e tal, eu fui, aí tinha uma sobrinha, Sara chamava a sobrinha. Aí ele foi lá para fora conversar, Fábio, estava conversando com a mulher, lá fora. Como a gente está falando para o jovem, estou falando rasgado mesmo. Então, eu estava lá, essa menina estava lá, o menino dormiu, tinha um garoto, o menino dormiu. Como é que o diabo prepara a coisa? Meu amigo foi para fora conversar com a mulher, o menino que estava lá, filho da mulher, dorme. E sobra só eu e a Sara vendo o filme. Daqui a pouco, do nada, Josué sentiu um negócio passando nas minhas costas. Não, eu não conhecia, tá? Eu nem conhecia vocês. Era a Sara. Daqui a pouco a Sara montou em cima de mim. E a carne dizendo, vai, pega, olha a Sara, pega a Sara. E o Satanás aqui, ó, pega a Sara, pega a Sara. A Sara é bonita, olha. Rapaz, eu naquele desejo, a carne gritando. Eu falei, meu Deus. E o diabo é assim, nunca coloca gente feia na frente da gente. Sempre coloca gente bonita. E aí, eu estava lá e de repente, rapaz, me veio um temor. Eu olhei para a Sara e disse, Sara, só um minutinho, reta para lá. Aí ela disse assim, o que aconteceu? Eu falei, minha filha, o que você quer eu não posso te dar. E estou indo embora. Vou falar o nome da pessoa aqui. Fulano, aqui, eu estou saindo fora, cara. O que aconteceu? Não, estou saindo fora. Tchau, vazei. Sabe o que aconteceu nesse dia? Esse cara ficou na casa e dormiu com essa mulher. E aí o resto do negócio nem vou te dizer. Por quê? Cara, você tem que mudar de ambiente. Tem gente que está querendo parar de transar, por exemplo, com a namorada. O cara fica no carro com a namorada, dorme com a namorada, viaja com a namorada. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Não tem oração de profeta que vai fazer você largar. Não tem oração. O cara orou, o cara foi lá, mas existem coisas que a gente tem que transicionar. A gente tem que ter um encontro com Deus. A gente tem que sair fora dessas coisas. Quando Deus, pastor Bruno, ele disse assim, ele falou com Abraão, está lá em Gênesis 12:1. Por que Deus não falou assim, Abraão, fica na sua terra, vou te abençoar aí? Não, o que Deus falou? Sai. Tem vezes que Deus manda a gente ficar, tem horas que Deus manda a gente sair, porque Deus sabe, do nosso coração. Sai da tua terra, Abraão, eu vou te abençoar, mas você precisa sair dela. Você acha que foi fácil para Abraão abandonar a família, deixar tudo para trás? Talvez tinha construído alguma coisa. O cara saiu, meu irmão. Olha, quando Sodoma e Gomorra começou a ser destruída, Ló teve que sair de lá às pressas, porque se aventurou naquilo que os olhos
Estavam dizendo para ele, foi para o lugar onde destruiu, perdeu riqueza, perdeu filho, perdeu esposo, perdeu tudo que construiu, porque não soube transicionar. Olha aí que perigo disso. Tem gente que em vez de avançar, retrocede. Por quê? Porque você transiciona, depois volta, transiciona e volta. Você vai para Deus, depois volta para o diabo. Você vai para Deus, não tem como, irmão, ficar com um pé aqui e outro lá. Não tem como você ser relevante desse jeito. Não tem como você receber de Deus plenitude, renovo, graça, você chorar na presença. Tem dia que eu vou orar, meu irmão, no meu quarto, eu não consigo orar, eu começo a chorar pelas almas, eu sou apaixonado por pessoas. Por quê? Porque você está lá, você está na presença dEle, Deus está falando com você, há uma graça de Deus. A pessoa diz, homem não chora, meu irmão, e eu choro muito. Porque quando você está na presença de Deus, você é consumido pela presença do Espírito Santo, há um quebrantamento, há uma graça de Deus sobre a sua vida, você está face a face com Deus, cara. Transição de ambiente. Diga para você mesmo assim, para a gente poder, só o segundo ponto aqui a gente vai encerrar. Diga para você assim, cara, eu preciso mudar os ambientes que eu estou. Preciso mudar os ambientes que eu estou. Que ambiente você está visitando? Que ambiente você está? Transição de ambiente, transição fora de si. Agora segundo e último, transição em si, verso 24. E diante diz, e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, se juntou ali, Jacó lutava, continuou lutando com aquele homem, e o anjo dizia, deixe-me ir, porque o dia já rompe. O cara passou a madrugada toda. Quais foram as áreas que foram mudadas na vida de Jacó? Primeira área, vida espiritual. A primeira coisa que Deus me ensinou foi a orar. Eu não sabia orar. Vida espiritual. Cara, a oração é uma conversa que você tem com Deus. Você está aqui, pastor Bruno, eu tenho experimentado o seguinte, lá em casa tem uma janela, eu sento lá na cadeira, olho para a montanha, tem uma montanha, os pássaros, às vezes eu abro a janela e fico lá, ô Senhor, os pássaros começam a cantar, eu falo, ô meu Deus, e começo a desfrutar da presença de Deus. Ali eu coloco os meus anseios, meus medos, minhas angústias, eu vou me derramando na presença dEle, e daqui a pouco aquele lugar começa a ser tomado pela presença de Deus. Daqui a pouco eu estou chorando, daqui a pouco se bobear, meu Deus, já passei aqui o tempo. Porque a sua vida espiritual é transformada, cara. Chegará um momento, anote isso, chegará um momento na sua vida que você vai ter que desapegar de coisas e pessoas para viver as suas experiências. Tem cara que está morando em casa, tem 30 anos, até hoje não pensou em sair. Tem 30, 40 anos dentro de casa. Meu irmão, transiciona. A não ser que seu pai e sua mãe sejam pessoas doentes. Mas pensa em casamento, pensa em constituir família, pensa em alguma coisa. Existem momentos na nossa vida, como Jacó, o que diz o texto? Jacó, ele ficou só. Ele foi deixado só. Ele deixou a família, deixou todo mundo lá, porque ele estava dizendo, essa briga é minha, o que tem que resolver sou eu. Existem coisas da nossa vida que pessoas vão nos abandonar. Existem momentos e circunstâncias da nossa vida que Deus não vai permitir que as pessoas se acheguem a nós, mas que se afastem de nós, para que a gente esteja a sós com Deus. A experiência de Jacó não era para ser vivida no coletivo, mas na individualidade. Por isso o texto vai dizer, ficando ele só, ele estava sozinho, e ali Deus começou a ministrar o coração dele. Os momentos que Deus mais ministra a nós, querido, não é às vezes quando a gente está no meio da multidão, mas quando a gente está só com Jesus. Olha a pregação da mulher samaritana, não tinha multidão, estava só ela e Jesus, e ela foi sendo ministrada. Daqui a pouco a mulher foi para a cidade e falou, tem um cara ali pregando, é o Filho de Deus, e veio o povo. Eu quero dizer para você que Deus vai permitir a gente ficar só. Deus vai nos levar para um tempo de solitude, para a gente resolver algumas coisas com Ele. Deus vai nos levar para um tempo de solitude, para a gente poder administrar algumas coisas no nosso coração e na nossa alma.
Jacó estava aprendendo isso. O que é solitude? Solitude é a arte de nós aprendermos a ficar só. Só, por exemplo, o mundo que a gente está vivendo é um mundo em que a gente não tem, às vezes, tá com pressa. Por exemplo, você vai ouvir um áudio agora, quem ouve um áudio em uma vez só? Ninguém. É 1,5, é 2. Eu estava vendo esses dias o Silas, no evento que estava acontecendo, o Silas estava falando, se você lança uma pregação no YouTube de 30 minutos, X ouve a sua pregação. Se você lança uma pregação de 20 minutos, 2x ouve sua pregação. Se você lança uma pregação de 10, 3x. Se você lança de 5, 2, 3 minutos, quadriplica. Porque as pessoas não estão tendo tempo nem para ouvir a Deus, tem que ser rápido. Sabe o que isso vai gerar em nós? Eu vou te dizer aqui, ó. Sabe o que vai gerar em nós? Ansiedade. Você sabe a geração que mais, se você fazer uma pesquisa agora no Google, agora aí, a geração que mais está morrendo, ansiosa, tomando remédio é a nossa. Porque é uma geração que Deus fala aqui com ele quer amanhã. O pai fala um negócio aqui com o filho não quero para amanhã. E aí a pessoa fica ansiosa, não sabe esperar em Deus. Porque tudo a gente está apressando, a mensagem a gente apressa, a voz a gente acelera. A pregação de 40, de 30, não quero isso não. Se Paulo ficar pregando aí esse tanto, eu vou ficar sentado na janela. Você vai, quem aqui, irmãos, vai orar 10 minutos por você, é um negócio assim, você fala, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Esse dia eu fiz uma experiência, eu deixei meu celular, eu estava orando, daqui a pouco, deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem. Ou seja, nosso tempo está dividido, quando não está acelerado. A gente não tem praticado solitude, você sabe por que as pessoas vivem grande? Se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer homem de Deus, para qualquer pessoa que foi extremamente usada por Deus, ela vai dizer, o que faz falta, o que você ao voltar atrás, você mudaria? Ele disse, eu oraria mais. Jacó passou ali, o que Jacó passou, querido? Ele passou a madrugada toda, e o anjo estava ali com ele lutando, ele disse, eu não vou te soltar aqui, enquanto você não liberar sobre mim uma palavra. Jesus, Mateus, guarda esse texto, Marcos 1,35, Jesus estava cercado de uma multidão, mas ele, cercado de uma multidão, discipulando, fazendo tanta coisa, mas ele tirava tempo para orar. E uma coisa que Deus tem me ensinado esses dias, olha querido, eu falo com você, eu passo muita, igual eu te falei aqui, falei de uma tentação, mas já aconteceu muita coisa. E o que me sustenta, meu irmão? Quantas vezes eu subi aquele monte, eu fiquei 3 dias ali, 3 dias, fome de Deus, fome da presença de Deus, eu quero o Senhor, e às vezes a gente vai e não consegue ficar 5, 10 minutos orando sozinho com Deus. Aí você diz, eu quero avivamento, não vai acontecer. Eu quero renovo, não vai acontecer. A gente tem pressa para receber as coisas, Deus não tem pressa para dar nada para a gente. Deus trabalha no tempo. Tem uma frase do Marcos Gregório que eu nunca esqueço, ele diz, a promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Ninguém foi ungido aqui hoje, amanhã está reinando. Todo mundo teve que esperar o processo. E se você não está tendo tempo de solitude com Deus, Deus vai nos levar a esse tempo. Eu quero finalizar dizendo que alguém disse assim, quem não tem tempo com Deus vive perdendo tempo, de fato. Eu concordo plenamente. Se a gente não tem tempo com Deus, a gente está perdendo tempo. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, uma corria para o outro lado, fazia comida, quibe, pegava Coca-Cola, ligava para o garoto, oi menino, manda um negócio para cá, o Jesus está aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, e Marta preocupada. Às vezes a gente olha para alguém e vê que ela está em tempo de solitude, e acha que ela não está fazendo nada, mas ela está plantando sementes. Nós somos frutos de orações. Pessoas que não tinham bom vocabulário, que não tinham bom estudo, mas que dobravam o joelho, oravam diante de Deus, e não tinha medo de diabo, de demônio. Você vai ver um jovem, vai expulsar um demônio. Um dia nós estávamos orando aqui, você estava aqui? Nós estávamos orando aqui, quando começou a oração, um jovem caiu endemoniado aqui, ó, pá! Caiu aqui, ó. Galera, meu Deus. Falei, cara, que é isso? Um dia eu estava orando aqui na minha sala, um cara endemoniado, tinha um jovem comigo, endemoniado, o cara começou a chorar, falei, calma aí filho, fica tranquilo, está tudo certo. Tem que
ter autoridade, meu irmão. E a autoridade a gente só recebe quando a gente está na presença de Deus. A unção só vem quando a gente está na presença. Você está ali achando, é bobeira estar na igreja, é bobeira estar ali orando, é bobeira nada. Você está ali há 10 minutos, é 30 minutos, é 1 hora. Você está orando, nada está acontecendo aqui. Mas lá no mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo. Aqui dentro, Deus está gerando alguma coisa dentro de nós. Eu não estou vendo as mudanças aqui, mas já está acontecendo alguma coisa. Você crê nisso ou não? Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho. Na saúde, a Lu até tem a frase, como é que é, Lu? Cuide da sua saúde por opção, para não ter que cuidar da sua doença por obrigação. Cuide da sua vida espiritual por opção, para não ter que cuidar da sua doença espiritual por obrigação. Aí, pronto, aleluia. Ah, meu Deus, veio quentinho assim, ó. Eu não vou orar, pastor, eu não vou na igreja. Para que igreja? Igreja, não, eu vou ficar em casa vendo televisão. Esses dias eu vi um vídeo, pastor Bruno, até postei lá. O cara fala assim, não, você vai ficar em casa vendo televisão, beleza. Vendo a igreja lá, não, eu não preciso de igreja, não preciso de congregar. Ok, quando você estiver com fome, olha o Masterchef, vai matar sua fome. Eu estou com fome, vou ver o Masterchef ali. Meu amigo, para com isso, não existe ter comunhão. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. Um cara dizia assim, se eu digo que sou a igreja sozinho, eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja, eu sou membro da igreja, mas eu não sou a igreja, porque a igreja, guarda essa frase aqui agora, igreja só se faz um coletivo, isso é a igreja. Quando Deus olha do céu, não vê presbiteriano, não vê assembleia, não vê desalmor, Deus vê uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Deus não vê placa de igreja, Deus não vê, porque senão lá vai ter uma divisão. Deus não trabalha com divisão, Deus trabalha com acréscimo, e Ele acrescentava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A igreja estava orando em comunhão, e Deus ia acrescentando, não precisava fazer muito esforço. Deixa eu liberar uma palavra aqui, deixa eu liberar uma palavra. Eu quero liberar uma palavra sobre nós, porque à medida que você está na solitude, à medida que você já mudou de ambiente, à medida que você está sendo mudado aqui dentro espiritualmente, que você está ali falando com Deus, está na igreja, está cultuando, querido, há mudanças acontecendo dentro de você. Deixa eu liberar uma palavra. Deus está dizendo para mim aqui, na medida que você passa tempo comigo, eu vou mudar coisas na sua vida, eu vou fazer coisas na sua vida que você não vai precisar colocar a mão para fazer. Porque existem batalhas que nós lutamos, existem outras batalhas que Deus luta por nós. Ele diz, essa peleja você não tem que pelejar, fica só assistindo, vai para cima do monte com Moisés, só intercede, só ora, porque lá embaixo eu vou dar vitória ao meu povo. Enquanto você está orando aqui, está lá o pessoal com a espada, mas não é na espada não, é na oração. Está o povo com a espada, quando Moisés cansava, o povo perdia, mas quando levantava a mão, tinha vitória. Porque quando você se entrega a Deus, meu irmão, o céu se move, a glória de Deus vem, mudanças começam a surgir e acontecer. Por favor, dê glória a Deus. Espírito, diga, não importa, eu posso passar a madrugada toda. Ramaias, eu sinto a presença de Deus, eu sinto uma autoridade de Deus aqui. Rabachai. Não importa, eu vou passar a madrugada toda. E quem passa a madrugada toda perde o sono, vai ficar com olheira no outro dia. É impossível não ficar com olheira. Não tem problema o que vai acontecer comigo, não tem problema. Olha, vai ter que tocar a sua coxa, você vai ter que deixar alguma coisa para trás, não importa. Eu sei que eu quero ser tocado por Deus, eu sei que eu quero haver uma mudança. Eu não quero sair daqui mais como Jacó, eu não quero mais ser Jacó. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, uma frase de Lutero, que diz assim: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro, e tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Aquele que orou bem, disse Lutero, aquele que orou bem, Deus está aqui, sinta a presença dele. Deus está aqui, eu quero liberar uma palavra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas acham que a gente faz as coisas na emoção. Pode acontecer da gente agir na emoção. Palavras são sentenças.
Eu não libero palavra no vento aqui. Eu libero palavra, 2 pessoas se apossam dela. Guarde isso. Quando você libera uma palavra, 2 pessoas se apossam. Quando você libera uma palavra de maldição, o diabo toma para si aquela palavra. O pai diz assim: esse filho é um Zé Ninguém, você é um viado, você é um gay, você é não sei o que. Aí daqui a pouco a criança quer, você é um vagabundo. Mas quando você começa a abençoar, aleluia. Ezequiel, o que você está vendo, Ezequiel? Tem um vale aqui cheio de ossos. Abre a boca e começa a liberar essas palavras aqui, ó. Começa a liberar essas palavras. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O que você vê? Eu vejo, pastor Bruno, o que você vê? Eu vejo um vale cheio de ossos. Quando ele termina de orar, tem um exército. Porque aquilo que você viu está muito abaixo do que Deus já viu. Pegou não? Deus já viu coisas maiores. Você está vendo um vale cheio de ossos. Eu já vi um exército. Pode liberar a palavra, vai acontecer. E quando eu profetizava, oh glória, enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Olha a palavra, olha Deus, olha Deus pegando a palavra, olha Deus pegando. Enquanto eu estava profetizando, os céus estavam em movimento. Osso começou a juntar em osso. E de repente, a carne veio, a pele veio, o espírito veio, o fôlego veio e se levantou um exército. Por favor, fica de pé. Se levantou um exército poderoso. Eu vou liberar uma palavra aqui nessa noite. Eu quero dizer, eu não serei reconhecido como jovem que dá trabalho para Deus. Eu serei reconhecido como jovem que trabalha para Deus. Eu não serei reconhecido como jovem que dá trabalho para a igreja. Eu serei reconhecido como jovem que trabalha para a igreja. Mas eu sei teologia, eu sou reformado, eu sou isso. Não adianta nada a sua teologia, o que você conhece, se você não pratica, rapaz. Se você não pratica, não adianta nada. Você tem que praticar. Bem-aventurado é quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. Conhecimento, guarde o que eu vou dizer. Conhecimento não muda ninguém. Conhecimento não transiciona ninguém. Eu li um livro do Napoleão Hill, que ele disse assim: o Henry Ford. Quem é o Henry Ford? Quem conhece? O dono da Ford trabalhava numa empresa, homens inteligentes. Ele diz assim: homens inteligentíssimos, mais do que eu, cheios de ideias. Eu não tinha praticamente nenhuma. Saí, montei uma empresa. Eles continuam trabalhando no mesmo lugar, cheio de ideias. Ideias, conhecimento, sem prática não muda ninguém, não transforma ninguém, não leva ninguém para frente. Você pode estar descendo do templo como sacerdote ou levita, pode encontrar um homem caído lá. Jesus vai chamar a sua atenção, porque está vindo um samaritano que não estava no templo, não estava cantando, não estava entregando oferta para Deus, mas viu o cara e disse: eu me preocupo com ele, vou colocar ele aqui e vou levá-lo. Por quê? Porque conhecimento sem prática não muda ninguém, não vale nada. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Ok, prega lá na sua igreja, prega lá no seu trabalho, prega na sua faculdade e fale de Jesus, faça alguma coisa. Lu, olha, vem. Eu sinto Deus aqui. Eu vou finalizar. Eu vou lutar aqui a noite toda. O anjo disse: você não vai me deixar não. Então eu vou ter que te tocar. Guarde isso que eu vou te dizer. Deus vai te dar algo, mas Ele nunca vai te dar nada que você não deixe para Ele também. Ô Jacó, você vai sair mancando daqui. Você entrou aqui bem, mas você vai sair mancando o resto da sua vida. Não tem problema, eu posso mancar, mas eu não quero continuar sendo enganador. Imagina um anjo olhando para Deus e nem sei, Senhor, como é que eu faço aqui, Deus? Diga para Ele, recebe essa palavra aqui. Deus está falando com pessoas aqui, ó. Diga para Ele que o nome dele não será mais Jacó. Aleluia. Senhor, qual que vai ser o nome dele? Diga para ele que ele vai se chamar Israel. Pastor Bruno, Deus pode estar mudando a vida de pessoas aqui nesses dias, hein? Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Terminou o dia, raiou o dia,
Imagina a esposa dizendo: ei, Jacó, meu lindo. Imagina os filhos, papai Jacó. Mas não é esse o seu nome. Eu carregava o nome de suplantador, enganador. Mas Deus mudou meu nome ali nessa madrugada. Oh, sua mãe disse assim: você vai ser isso. Seu pai disse: você vai ser isso. Deus está dizendo: você vai ser o que eu disse para você ser. Eu queria que você, no momento da canção, saísse do seu lugar e venha aqui à frente. O Sr. Bruno vai fazer aqui a oração final. Nós temos uma conferência. Não se preocupe com o tempo. A segunda-feira é feriado. Deus está neste lugar. Deus mudou o nome de Jacó. Quando ele encontrou com Esaú: meu nome não é mais Jacó, o meu nome é Israel. Sabe o que aconteceu? Houve aliança, houve aliança, houve perdão. Porque quando você está na presença de Deus, quando você está na presença de Deus, tem gente falando, tem gente dizendo, tem gente projetando coisa contra a sua vida. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui, lutando. Enquanto Esaú está vindo com os seus homens, eu estou aqui lutando em oração. Enquanto existe, olha o que eu vou te dizer aqui, enquanto existe gente projetando a nossa morte, eu estou aqui lutando com Deus. Enquanto existem homens vindo lá com pensamentos contra a minha vida, eu estou aqui lutando, dizer: Deus, muda a minha história, toca a minha boca, muda a minha fala, muda meu jeito de vestir, muda a minha vida, muda a essência dentro de mim, Senhor. E as pessoas aqui fora, e de repente Deus vai mudando o nome de alguém aqui, vai amolecendo o coração de alguém lá. De repente Deus vai tocando em alguém aqui e vai mudando o pensamento de alguém lá. De repente Deus vai trabalhando em homens aqui, mas vai trabalhando lá também na vida de pessoas.